Estamos começando hoje mais um papo com o João e o nosso convidado de hoje é mais conhecido como sendo humorista, mas ele também é ator, escritor, roteirista e principalmente tem ideias liberais. Com vocês aqui, Cláudio Manuel. Muito obrigado pelo convite, bater um bom papo sempre é bom, né? E cada vez mais raro. Eu sei que você gosta do Roberto Campos. Da onde que você conheceu as ideias liberais? Como é que você se aproximou desses conceitos? É a ideia da liberdade, entendeu? A ideia da liberdade era um negócio que você pichava muro, era uma calça velha, azul desbotada, estava na publicidade, estava no desejo de todo mundo, acho até hoje. E uma das coisas que sempre me incomodou numa galera próxima, que até tinha uma luta em comum contra o autoritarismo, eram os próprios projetos de autoritarismo, com a ideia, por exemplo, você fala, mas Cuba acabou com o analfabetismo. Eu falei, mas você não pode ler e escrever o que você quer com vontade. Entendeu? Se você... Aí tipo assim, tá, e aí tinha umas coisas assim, que eu achava assim, a liberdade sempre foi uma coisa que me parecia ser mais interessante se desfrutar do que não. Por exemplo, eu na época, por incrível que pareça, eu tinha cabelo Black Power, eu tinha cabelo e Black Power. Então eu era a maior isca de polícia não tinha um camburão que me visse, como até hoje que a democracia chegou em determinados CEPs, mas não para todo mundo. Então essa coisa do contato com o autoritarismo, essa coisa com o controle, esse tesão coletivista, essa visão, por exemplo, da humanidade como formigueiro ou rebanho, sempre me assustou. Te incomodou? Muito. E sempre me explicou também, muito antes também de qualquer leitura básica, que quem vê como rebanho, obviamente também não preza o valor da vida individual. Eu me lembro que o Roberto Campos, por exemplo, o primeiro que me ganhou foi o texto também, como o Nelson Rodrigues, e como um negócio que já incomodava também, que certas coisas interditadas. Nelson Rodrigues você não pode ler porque é reacionário. Aí quando você vai ler, caramba, como é que eu estou perdendo isso? Entendeu? Eu não estou lendo isso, como assim? Entendeu? Você vai ser brasileiro, não vai ler Nelson Rodrigues, que maluquice é essa? Entendeu? Então, basicamente, o Roberto Campos chegou por isso também, pelo texto. Pelo texto. Agora, nessa linha, a gente estava trocando ideia aqui antes, você acha que no Brasil hoje está mais difícil fazer humor com esse politicamente correto? A gente fez um número em 89 num show da gente que chamava Politicamente Correto, que o show era interrompido por um grupo de manifestantes, militantes protestando contra as músicas que a gente cantava, que seriam incorretas, exigindo um repertório politicamente correto. Já com esse nome, aí veio um negro que cantava, o Hélio, que cantava era afrodescendente que não se penteia, conforme o estereótipo do branco europeu. Depois tinha o gay, que era o Marcelo, que fazia, olha a cabeleira do José, se ele for é uma opção dele, ninguém tem nada a ver com isso. E depois tinha o índio, que era o Bussunda, que era índio que é a demarcação de terra, se não der ele vai se organizar e lutar pela sua cultura, que era uma bobagem desse tipo, mas que fazia 30 anos. Só que a gente via isso como risível e isso hoje é não sei se culturalmente majoritário, mas é importante, entendeu? Isso tem uma coisa, reflexo de cara das ferramentas e da tecnologia e da própria democracia. O feedback, os incomodados, digamos assim, tinha muita dificuldade de se manifestar por algum tipo de mecanismo mesmo. O cara tinha que botar uma carta no correio, o caramba. Hoje, o feedback, ele não só é imediato, como às vezes é robótico. Você manda milhões, você até cria um falso feedback. Aí você vai também aí é que eu acho que é da época, que eu acho que você tem uma certa cultura da vitimização, não que não existam vítimas, eu acho que você teve uma diminuição também da responsabilidade individual, pessoal. Isso é muito, né? Que é também um negócio preocupante, que você tem uma demanda de Estado, babá. Eu lembro que em Nova York, que é um país que é livre mercado, né, tudo, uma cidade identificada com o mercado, a quantidade de avisos que tem no restaurante, procedimentos anti-engasgar, porque se você engasga, avisos que não tem nozes no cardápio, quantidade de regulamentos que você tem e você pode processar o caramba, ou seja, leis, regulamentos sobre o indivíduo. É enorme, né? A sensação que eu dou, não sei se você tem, eu tenho essa sensação que é o seguinte, ao longo do tempo a gente foi perdendo liberdade e as pessoas em troca disseram o seguinte, bom, já que eu perdi minha liberdade,
eu vou transferir um pouco da minha responsabilidade. E transferiu a responsabilidade para o Estado. 11 de setembro, mais ainda, que eu troquei minha liberdade por segurança. Por segurança. Eu acho que o problema do Brasil é que a gente está trocando liberdade por nada. Por nada. Porque a gente não está ganhando segurança. O Estado se mete mais e fazendo menos, entendeu? Tem uma frase sua que eu acho muito boa, que você diz mais ou menos isso, que o assaltante, na verdade, é um pequeno empreendedor. Que o grande ladrão mesmo, o ladrão parrudo, é o Estado. O Estado no Brasil, assim, você que tem duas coisas que ao mesmo tempo te deixa quase não conseguindo entender. Porque uma sociedade que tem tanto problema com os políticos adoram tanto o Estado, entendeu? E você também tem uma coisa assim, que várias coisas do Brasil, se você tem 60%, 70% do povo brasileiro que sonha em ser servidor público e o serviço prestado é um pesadelo, então as pessoas na verdade sonham em se servir do que o público, por ignorância ou por desconhecimento, não sabe nem que cedeu privilégios e estatutos que quem quer entrar por isso, e não por o destino fim, que seria o serviço público. Então você tem várias metáforas que você pode fazer, desde o Estado psicopata, que se o Estado fosse uma pessoa estava em cana, porque o Estado rouba, mata, entendeu? Você tem, com o dinheiro que você pega e não faz, morre gente no meio do caminho. Você tem um Estado que parece um país invasor, que você tem o Brasil e o Estado brasileiro. O Estado brasileiro ocupa o Brasil há séculos, pega 30% e 40% do que isso aqui produz, fica para si. E isso acaba, se você pega 30 e tantos, 40% da riqueza, me desculpe, aritmeticamente, isto é a causa da pobreza. Eu falo assim, mais do que uma luta liberal, eu acho que é uma luta abolicionista. É uma luta, eu acho que a gente não tem que discutir ideologia. Ideologia, para mim, é uma pauta de universidade. Eu acho que você tem que discutir como nós fracassamos em resgatar da pobreza extrema, da indignidade extrema, multidões através de gerações. Eu falo assim, as pessoas não conseguem entender que privilégios matam. Privilégios causam você ficar imóvel numa pobreza sem poder sair dali porque você não ganhou produtividade, você não ganhou educação, você não ganhou infraestrutura. Apesar de ter trabalhado 5 meses por ano para o Estado para pagar essas contas. Principalmente por causa disso. Principalmente porque e é uma coisa profundamente elitista, porque quem tem sobra de renda é lesado porque paga, não recebe e tem que comprar de novo. Quem não tem sobra de renda, paga, não recebe e não tem como receber. E não tem como receber. E não tem como sair dessa armadilha. Não tem, porque se você chega assim, qualquer pessoa, qualquer coisa que tem no Brasil, a palavra pública, ou é corrupta, ou é ineficiente, ou não deveria existir, ou humilha o consumidor que paga, ou tudo isso junto. Eu queria te perguntar um negócio nessa linha, que foi assim, você tem 2 personagens que são marcantes, que é o Massaranduba e o Seu Creyson. O Seu Creyson foi candidato a presidente. E isso que eu queria saber. Aí, conta pra turma aqui que o Seu Creyson, porque a turma mais jovem talvez não conheça, o Seu Creyson foi candidato a presidente, fez palestra e fez comício. Em São Paulo. São Paulo, como é que foi? 15 mil pessoas, né? Isso tudo nasce também, da regulamentação. A lei não permitia que a gente fizesse piada política. Porque tinha que fazer com todos os candidatos. Tá certo. Na época eram 30 candidatos, então a gente tinha que fazer piada para o Almirante Fortuna, então a gente sempre teve a alternativa de vamos lançar nosso candidato próprio. Então a gente começou a fazer na televisão, na brincadeira, horário eleitoral, não sei o que, outra coisa. Aí a gente teve a ideia, vamos fazer de verdade um comício, de verdade convocamos no programa. Semana que vem, ao vivo, na Praça da República, São Paulo, grande comício da campanha do Seu Creyson. E tinha um slogan, qual que era o slogan do Seu Creyson? Tinha vários, O Povo Não Tem Dente, Seu Creyson presidente, tinha jingle, apoio de artista, tudo que a gente foi... Aí vocês convocaram o comício na Praça da República. Só que ainda teve uma coincidência que na semana anterior o Ciro Gomes fez o comício. Você vê como as pessoas insistem em candidatura. E a PM calculou 1.500 pessoas no do Ciro, e o meu Seu Creyson, deu 15 mil. 15 mil, isso e o Ciro Gomes passou recibo e atacou o comício do Seu Creyson como um desserviço à democracia, o caramba, que isso era coisa da Globo, eu não sei o quê, que a gente estava esvaziando a democracia, e veio o radialista. Eu ficava, isso é inveja, porque eu dei 10 vezes mais, aí ficava sacaneando ele. E foi muito legal, que foi muito espontâneo, porque você não eram 15 mil figurantes, eram 15 mil pessoas que foram lá. As pessoas levavam faixa, assim. Muito emocionante, muito bonito, é muito
muito bom saber que eu tenho não só o apoio das classes perrapática, mas toda a classe autística está comigo e não abre. Até uma coisa meio maluca, eu tenho em casa uma meia dúzia, 10 cartas de eleitores que me pedindo coisa, dentadura, emprego, cadeira de roda. Eu falava assim, eu sou um personagem. Assim, e as pessoas, você só for eleito. E a entrevista no rádio, não tinha entrevista 200, também? Como se fosse o plano de governo. Eu entrei em transe, eu nunca tinha acreditado nessa coisa, que a gente era autor, depois, a gente virou depois repórter e foi fazendo personagem meio no caminho. Eu sempre essa coisa de ator que entrou no personagem, o personagem tomou conta, eu sempre achei isso meio papo. E nesse dia eu fiquei tanto tempo de seu Crença, as rádios vinham perguntando, eu queria saber de mim, eu quero perguntar, seu Crença, eu também entrevistei agora, o que o senhor vai fazer pela saúde, seu Crença? E falar mal dos outros candidatos. Então eu fiquei imerso nesse inferno o dia todo. Quando acabou, eu dormi 24 horas, eu fiquei possuído pelo seu Mas foi muito engraçado, porque na verdade, pra gente que era autor, foi um golaço, porque era um personagem não só de ficção, como ele muito trash, ele era muito ficção. E é verdade que vão proibir o Caixa 2? Meu caro candidato, infelizmente, esse troço de Caixa 2 tá proibido. Mas fica tranquilo, porque você pode usar Caixa 1, Caixa 13, Caixa 4, 5 e todos os outros números. Ele tem dente pintado, barriga de travesseiro. Então era um personagem que parecia um boneco. Então, e as pessoas foram levando a sério, entendeu? Tinha plástico do seu Crença, foi legal, divertido. Você acha que, agora, o que você está achando? Você acha que em 2018, agora, eleições desse ano, será que a gente vai conseguir fazer essa mudança para começar a caminhar depois de todos esses alertas, crise econômica, crise política, Lava Jato, as pessoas estão participando mais? Você não acha que Cara, você João, vê esperança da gente mudar isso? Eu acho que a gente tem que ver esperança, se você não vê esperança, você não tira na cabeça, ou vai embora, né? Esperança você tem que ver. Agora, temos muitas dificuldades, né? A gente teve essa crise toda que você falou, 13 milhões. Qual foi o privilégio que foi colocado em discussão, entendeu? Qual foi o auxílio, a aristocracia estatal que foi cortado, entendeu? Você tem desde o recorde mundial de carros oficiais, a assessores, você tem um parlamento que custa R$2 milhões a hora, você tem uma Câmara que tem 18 mil. A gente fala muito de corrupção e deve falar, mas a gente fala muito pouco da apropriação legalizada. O direito adquirido num país onde a maioria não tem direito a nada, deve ser ofensa pessoal. Entendeu? As pessoas ficam ofendidas. O cara vai para a televisão e fala, não abro mão dos direitos adquiridos. O sujeito bota uma faixa assim, lutando pela paridade, integralidade e estabilidade. É um outro idioma. São palavras, outra realidade. Outras palavras que só são faladas nesse outro país. Isso é outro idioma, entendeu? Assim, quem é que tem direito a isso? É uma aristocracia. Quando 1 milhão das maiores aposentadorias do Brasil consome a mesma coisa que o orçamento de saúde do país, e 1 milhão das maiores aposentadorias todas são do Estado, você tem uma taxação da Noruega para ter serviço de Uganda. Você saiu da Belíndia para Noruganda, isso não tem graça. Não, e o pior é que o sistema foi feito para se perpetuar. Então aprova um fundo partidário, mais 1 bilhão e 700 milhões para a mesma turma que está lá, é dividido entre os principais que estão lá. Mas eu acho também assim, o Brasil é tão dramático, até essa discussão que teve agora do foro privilegiado que é importante, do fundo partidário que é importante. Mas a gente não consegue sair do legislativo, por exemplo, e bota o judiciário, porque você, nesse país que pega 40% do que o outro produz e faz todas as barreiras possíveis para esses 40% não chegar lá, a gente não falou de sindicato, ONG, um monte de gente que vive nessa berola também, é uma aristocracia. Que não quer, é uma transferência de recurso. Eu falei assim, gente, quando eu falo que a luta é abolicionista, eu falo de Joaquim Nabuco, caramba, você tem que rever os textos de você lutar contra quem vive do suor alheio. Eu tenho um amigo meu que falou assim, só falta o pelourinho. Eu falei assim, o que falta? Você não anda de ônibus todo dia, você não vai no hospital. Essa galera é chicoteada todo dia. Todo dia. Toma no lombo, paga e toma no lombo. 1 hora e meia para chegar em casa do trabalho. Eu estava fazendo um livro de história agora. Aí você vai, da que a gente fez o Brasil do Caceta, você vai lendo história. Aí você pega lá em Confidência Mineira. Pô, o camarada foi esquartejado
porque lutou contra o quinto. 20% disposto. Quer dizer, a população agora o dobro, entendeu? E da colônia até agora, o que é que houve mais? Você, óbvio que o país mudou, teve outras, mas esse apoderamento, essa apoderação do Estado, do que é produzido, é a perpetuação da pobreza. Se você vem para a política um dia desses aí... Cara, a gente até começou com isso, eu tive até, né, conversei com o pessoal do Novo, me sinto próximo, como me sentia próximo do pessoal do Livres. E é o dilema, né, que a gente tem assim, a entrar nisso. Infelizmente, a luta política virou muito mais luta do que política, e os golpes são muito baixos, entendeu? Então, e os golpes baixos não precisa ser sobre o que você teme que fez, qualquer coisa, as coisas são inventadas. Eu me lembro, eu falo do fake news, porque a campanha da Dilma foi toda fake news. A Marina Silva, eu me lembro, tinha uma propaganda que... Tirava a comida, né? Tirava a comida do povo. Gente, porque a Marina Silva vai fazer sumir a comida do povo só porque ela é magra, só porque ela não gosta de comer, entendeu? Assim, é muita mudança de vida. Aí você entende por que o custo-benefício para algum tipo de pessoa... Não compensa. Não compensa e para outros compensa. Porque se você não está interessado em ter compensações, digamos assim, ilícitas, não está interessado em um dia caminhar para a tornozeleira eletrônica, que eu não tenho o menor interesse nisso, entendeu? Vira para pessoas como você que tem uma abnegação, um momento que abre uma oportunidade. Por que é difícil para o Bernardinho? Porque é difícil para o Hulk. O Bernardinho é um técnico de vôlei vitorioso. As pessoas vão esquecer isso. No segundo, os inimigos do lado vão começar a procurar. Mas ele é lá, tem o cabelo no ovo ali. Pequenas coisinhas. Qualquer coisinha vira coisona, porque hoje em dia tudo virou um negócio de rinha de galo. Então vira uma luta muito desigual. Não, e assim, tem esse ponto que você falou bem, que é as pessoas não darem prioridade àquilo que é importante. Claro. E aí qualquer coisa vai na mistura e realmente você acaba desestimulando as pessoas. Assim, eu até, assim, obviamente, eu gosto de conversar sobre... Eu me interesso por formular sobre isso, mais até do que política nacional mesmo, mas como uma coisa de futuro, da sociedade mesmo. Eu acho que a gente é tão governamental, a imprensa é governamental, as pessoas são governamentais, as pessoas têm um raciocínio muito ainda de uma coisa meio ideológica dos anos 60. As pessoas me perguntam assim, mas como é que é você ser artista e ter opiniões assim mais esperadas, mais liberais? Você tem algum problema com a classe? Gente, classe é coisa marxista. Eu não acredito que as pessoas sejam classe. As pessoas são pessoas. São pessoas. Eu não acredito em luta de classes. Eu acho que as pessoas acordam para ganhar seu ganha-pão. Para mim, o que se opõe ao socialismo não é o capitalismo, é a vida das pessoas. O socialismo é um modelo para tentar entender o que existia, a qual ele batizou de capitalismo, podia chamar de Vasco, Fluminense era o inimigo, e a partir daí, o meu modelo é esse, que foi para a história, provou que não só... Que não funciona. Não, mais do que isso, foi um genocídio, né? Mais do que não funcionamento. Não. Foram o maior morticínio já promovido pelo Estado por seus próprios cidadãos. Não era nem da guerra ao inimigo, era guerra ao cidadão. Povo, entendeu? Então, isso já foi provado que... Então, acho que você tem... Eu gosto de conversar sobre certas coisas, essa superioridade moral, assim, porque se você é de esquerda, você já é naturalmente bom. É do bem. Eu brinco com isso, que é uma coisa desproporcional. Que se você fala que você é de esquerda, aos 8 anos de idade, você não precisa fazer mais nada na sua vida. Você já é bacana, legal, já pega gente, o caramba. Se você fala... Não sou de esquerda. Não tenho certeza, não sou, você precisa se explicar o da vida. Você tem, mas eu não sou mais, olha, mas eu não tenho nada contra isso. Veja bem, entendeu? Porque é isso, que eu acho que espera-se, e é engraçado, porque os projetos coletivistas, os projetos que não primaram pelo, digamos assim, o respeito às liberdades individuais, eles não trouxeram felicidade alguma. Nenhuma. Entendeu? E a única coisa que pode ser xingada, ofendida, vilipendiada, detestada em público é a democracia e o livre mercado. Entendeu? O resto tudo não pode. Não pode. É aquela história, né? Eu nunca vi ninguém saindo de balsa de Miami para ir para Cuba. Ninguém. E você pensa, e a pauta progressista, ela foi implementada onde?
Entendeu? Não foi Cuba. Cuba é um dos países mais não tem lei homofóbica, proíbe, tinha crime de pederastia, tem livros sobre isso. Eu acho que tem que a política, ainda mais na América Latina, no Brasil, com o fantasma de populismo, com os fracassos que nós construímos, né? Como diz Nelson Rodrigues, subdesenvolvimento não se improvisa, é trabalho de séculos. E nós fizemos isso com muito, né, tijolo por tijolo num desenho sólido. Então, quando você tem tanta coisa, é uma lástima que você não possa discutir livremente pelo emparedamento ideológico, porque por uma pauta fracassada dos anos 60, quando uma narrativa falsificada. Porque não é verdade que houve um embate entre liberdade e democracia, cavaleiros da livre opinião contra o arbítrio, era arbítrio contra arbítrio, todo mundo tinha um projeto autoritário, toda a oposição, não que eu detestava o regime militar, mas toda a oposição ao regime militar, tirando quem era considerado bundão, que era o Ulisses, Tancredo, o pessoal de centro, era autoritário. Era o que você falou, era para inverter. Era albanês, o cara falou, o cara era de linha albanesa, linha chinesa, era maoísta, era leninista, era cubano, mas ali pelo puro e partidarismo, liberdade de opinião, não tinha ninguém. Eu acho que nesse caso a gente tem o Gabeira, que ao longo do tempo foi evoluindo. E o Gabeira deu uma declaração uma vez dizendo isso: olha, o que a gente queria lá atrás era só transformar uma ditadura militar numa ditadura do proletariado, mas era uma ditadura também. Mas é pior, né? Porque os números são outros. O presidente Mota era um café da manhã do Estado, ou do Pol Pot, ou até de Fidel. Você pega assim, o monstro bárbaro que é Pinochet, e dane-se, entendeu? Não tem a menor simpatia. Ele chega assim pra mim, eu fulano, cara, eu xingo os dois, você xinga? Eu tenho tranquilidade para xingar os dois. Pinochet é um criminoso bárbaro com 3 mil cadáveres nas costas. O Fidel tem 15 mil, 16 mil, 18 de fuzilado, fora 80 mil afogados. E quando você falou 80 mil a zero, porque não teve ninguém se afogando do outro lado. Então, que utopia é essa, velho? Fora a graça que Cuba fez na África, entendeu? Que ninguém fala que as guerras de libertação de Angola e Moçambique, você tinha o exército cubano passando al rodo, entendeu? Você tem até aquele livro do cachorro lá do Trotsky, tem o pai da protagonista, é um cara que chama Poço de Sangre, que é um camarada que era um torturador famoso, que ele torturava na África os dissidentes. O cara tinha um centro de tortura na África, você tem leitura pra caramba. Você tem o Reinaldo Arenas, um cubano, escrevendo Cabreira Infante, os caras que eram simpatizantes e contaram barbaridades, que a gente não chegou nem perto. Então, como é que você desprendeu aquela energia toda para pedir anistia, pedir liberdade democrática, e chamou a graça em Fidel Castro, chamou a graça em Chaves, Maduro. A gente está vendo o custo da Venezuela, a turma vindo para o Brasil sem ter, Chaves, fugindo. Chaves, se não tiver Chapolin, esquece. Legal. Acho que era isso aí. Para a gente finalizar, acho que vale a pena a gente deixar aí uma mensagem de esperança para a turma aí, acho que se envolver em política, participar, se conscientizar. Eu acho que tem uma coisa do novo que eu acho que é interessante, que é até a própria palavra independente de qualquer ideologia que as pessoas tenham. A gente precisa mais do novo do que do de novo. Eu acho que a gente já teve muito do de novo. De novo populismo, de novo ameaça da inflação, de novo várias coisas, assim, que a gente, de novo corrupção todo dia. E, de novo, esses privilégios que nunca vão embora. Então, acho que é isso. Acho que a gente tem que olhar com muita atenção de onde estão vindo as coisas, por que nós não resolvemos as coisas. E a principal coisa é porque tem muito pouca gente que se apropria de muito recurso que não deveria ir para lá, que deveria ir para cá. É isso. É isso aí. Muito bom, Cláudio. Participem. Excelente papo. Participem. E vote João Amoedo. Eu a garanto! Seu Creison. Seu Creison de vice. Seu Creison de vice. Grande abraço aí.